Módulo 1. Conhecendo os transtornos do neurodesenvolvimento. Sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro módulo. Eu estou extremamente contente de vocês estarem aqui comigo para compreendermos juntas um pouco melhor a psicopedagogia e a neuropsicopedagogia na prática. Sem insegurança, sem estresse, tranquilas, fazendo aquilo que amamos. Já separa papel, caneta, faça as anotações importantes no decorrer da nossa aula e sempre que surgir dúvidas, as escrevas lá no grupo do WhatsApp, para que possamos conversar e sanar todas essas dúvidas. Agora é a hora de vencermos a insegurança e iniciarmos ou darmos continuidade ao nosso trabalho de forma leve, segura e confiante. Vamos? Para iniciar, vamos compreender o que são os transtornos do neurodesenvolvimento, que a gente fala tanto, que a gente aborda tanto, que a gente estuda tanto. Bom, os transtornos do neurodesenvolvimento são condições que surgem na infância. Geralmente, ela emerge nos primeiros anos de vida e afetam o desenvolvimento normal do cérebro. Eles interferem em habilidades fundamentais para as atividades do dia a dia, como a comunicação, o comportamento, a interação social, a atenção, a cognição, a coordenação motora. E esses transtornos têm origem biológica, podendo estar relacionados a fatores genéticos, neurológicos ou até mesmo fatores ambientais, de como foi a gestação, de como foi o período de pré-natal, o período perinatal e o pós-natal. Porque essa condição, esses transtornos do neurodesenvolvimento, eles vão acompanhar o indivíduo por toda a sua vida. Então, por isso que a intervenção precoce ela é importante, para que a gente consiga, lá no inicinho, encontrar o que está acontecendo e realizar a intervenção, para que esse adolescente, essa criança, se torne um adulto mais confiante, com menos dificuldades nas interações sociais, com menos dificuldades nas funções executivas. Os transtornos do neurodesenvolvimento possuem características gerais, como seu início precoce, que geralmente aparece na primeira infância, com sinais visíveis nos primeiros anos. O comprometimento funcional, que impacta o desempenho escolar, social e familiar da criança, do adolescente. O curso crônico, ou seja, esses transtornos eles tendem a ser duradouros, exigindo acompanhamento e intervenções contínuas. Alta comorbidade, ou seja, é comum que a criança apresente mais de um transtorno do neurodesenvolvimento. A necessidade de abordagem multidisciplinar, exigindo uma atuação conjunta entre psicopedagogos, neuropsicopedagogos, fonoaudiólogos, psicólogos, neuropediatras, psiquiatras infanto-juvenis, entre inúmeros outros profissionais que podem estar auxiliando em todo esse processo, tanto de avaliação quanto de intervenção. Gente, isso não quer dizer sobre hipótese nenhuma que a psicopedagoga ou que a neuropsicopedagoga ela não é capaz de avaliar, capaz de intervir. Nós somos completamente capazes, mas em alguns casos foge daquilo que a gente pode ofertar de melhor para os nossos aprendentes. E daí surge a necessidade de buscarmos ajuda multidisciplinar. Os principais transtornos do neurodesenvolvimento são o transtorno do espectro autista, TEA, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, o transtorno do desenvolvimento de linguagem, TDL, o transtorno do desenvolvimento intelectual, TDI, e o transtorno do desenvolvimento da coordenação, TDC. Já me conta se você lá no seu consultório, se você no seu atendimento online, se deparou já com quais desses casos. E
vamos conhecer cada um deles um pouquinho mais. Começando pelo transtorno do espectro autista, TEIA, que é uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada por dificuldades na comunicação e interação social. Muitas vezes acontece a comunicação, acontece a interação social, só que ela não é de qualidade. Ela é uma interação social frágil, fraca, entende? Também é composta por comportamentos repetitivos, por interesses restritos. Então, seu aprendente pode ter o hiperfoco de gostar somente de usar roupa azul, ou ele gosta simplesmente de assistir determinado youtuber, ou ele gosta somente de brincar com blocos de montar, com Lego. Então ele tem aquele interesse restrito. Se ele for maiorzinho, ele pode apresentar um interesse muito grande sobre geografia, sobre neurologia, sobre os conhecimentos que não estão dentro da faixa etária dele. Muitas vezes é um conhecimento para um nível mais avançado, para uma idade mais avançada, mas que ele possui. Eu tenho um paciente, ele tem 14 anos, e o hiperfoco dele é cirurgias de cérebro e de coração. Então ele assiste cirurgiões neurologistas, ele assiste cirurgiões cardiologistas, conhece cada pedacinho do cérebro, cada pedacinho do coração e traz isso nas sessões, traz essa conversa. Ele até fala, como que eu vou interagir com meus colegas? Meus colegas não querem saber sobre neurobiologia, meus colegas não querem saber sobre a cirurgia neural, como que eu vou conversar com ele? Então, lá na intervenção, lá no momento em que a gente for fazer a intervenção, a gente pode trazer um pouco da terapia ABA para ajudar com que ele se adapte à realidade escolar dele, se adapte ao círculo social dele. Deixa eu ver. Outra característica muito comum no TEIA é a resistência a mudanças e a preferência por rotinas. Então, muitas vezes, o aluno com TEIA, o aprendente com TEIA, ele vai ter uma rigidez cognitiva muito grande. Então, para ele, se a professora disser, por exemplo, só vai para o recreio quem terminar a atividade, e ele não tiver terminado, ele não vai querer saber se a professora foi maleável, se ela só fez aquilo para que a turma conseguisse focar na atividade com um objetivo. Para ele não terminou, ele não vai. Então, muitas vezes, quando a família vai fazer uma viagem ou quando a família está planejando uma festa, a ansiedade dessa criança, a ansiedade desse adolescente vai lá para as alturas, porque ele já vai começar a vivenciar aquilo que vai acontecer. E se por um acaso essa viagem ou essa festa for desmarcada, para ele vai ser uma ruptura muito grande. Então a frustração vai vir de forma muito agressiva para ele. Outra característica é a hipersensibilidade ou a hipossensibilidade a estímulos sensoriais. Então, tanto nós vamos ter aquele paciente que evita barulho, que não gosta de barulho, que não gosta de muitas luzes, como a gente vai ter aquele paciente, aquele aprendente que é exatamente o oposto, que busca por luzes, que busca por vídeos que tem bastante choque de cores, que possui um ritmo acentuado, sabe? Aquela batida rítmica, alta, intensa, onde ele vai encontrar um certo conforto. Então, nós temos esses dois tipos de sensibilidade, hiper e hipo. Outra coisa que o paciente com TEIA ele pode trazer para o setting terapêutico é o atraso na linguagem, ou uma linguagem extremamente formal, novamente fugindo da faixa etária dele. Então, às vezes, uma criança de 10 anos, ela vai ter uma formalidade na fala que foge de outras crianças com 10 anos, se a gente comparar. O segundo transtorno que a gente vai conversar é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o tão famoso TDAH.
Ele é um transtorno neurobiológico, definido por um padrão persistente de desatenção ou de hiperatividade, de impulsividade. Lembrando que eles podem estar tanto juntos quanto separados. E esses padrões interferem no funcionamento ou no desenvolvimento dessa criança, desse adolescente. Presente em pelo menos 2 contextos. Então não adianta nada o meu aprendente demonstrar isso na escola, mas não demonstrar em casa. Demonstrar em casa e não demonstrar na escola, ou não demonstrar em outro grupo social. Então, esse comportamento tem que estar nos dois. Na casa e no trabalho, quando é adulto, em casa e na escola, quando é adolescente, quando é criança. E os sintomas do TDAH, eles surgem, eles emergem antes dos 12 anos. E tendem a ser crônicos, assumindo 3 perfis clínicos: predominantemente desatento, predominantemente hiperativo e impulsivo, ou combinado, quando acontece tanto a desatenção quanto a hiperatividade, a impulsividade. As alterações na autorregulação, no planejamento executivo e na modulação motivacional explicam grande parte das dificuldades acadêmicas, ocupacionais e sociais observadas nesses aprendentes. O TDAH, ele possui características dele, como a desatenção, que é a dificuldade em manter o foco, esquecer tarefas, parecer que não está ouvindo os familiares ou a professora. Ele pode ter a hiperatividade, que é a inquietação, a fala excessiva, a movimentação constante, a dificuldade de permanecer sentado, a impulsividade, que é quando o aprendente interrompe sem parar, responde antes da pergunta terminar e tem uma dificuldade muito grande em esperar sua vez, em esperar para falar, em esperar para concluir o assunto, em ouvir o que o outro tem a dizer. O TDAH, ele prejudica o rendimento escolar, o rendimento social e o rendimento familiar. Pode haver comorbidades com outros transtornos. Então, meu aprendente pode ter o TDAH e pode ter o TEA. E algumas das características do TDAH nós vamos ver em outros transtornos, como o TEA, como o TDL. Então, muitas vezes a gente vai ter que olhar o todo, analisar o aprendente como um todo, para que daí a gente identifique com mais precisão. Outro transtorno do neurodesenvolvimento é o TDL, que é o transtorno do desenvolvimento da linguagem. Ele é um distúrbio persistente na aquisição e no uso da linguagem, tanto receptiva quanto expressiva, a oral, a escrita ou mesmo a linguagem por sinais. Não é atribuível à deficiência intelectual, não é atribuída à perda auditiva, à privação ambiental severa ou demais condições neurológicas. Então, primeiro a gente descarta todas essas condições para daí a gente pensar no TDL. O impacto costuma aparecer nas primeiras fases escolares, comprometendo a leitura, a escrita, a interação social, a autoestima e exige intervenção fonoaudiológica e apoio pedagógico específico, como o psicopedagogo, a neuropsicopedagoga, que já vai iniciar com as intervenções para minimizar os déficits. Ele é caracterizado pelo atraso significativo para começar a falar, pelo vocabulário reduzido, frases curtas ou até mesmo incompletas. Então, assim, você vai notar que o vocabulário ele é pobre, não tem tanto enriquecimento. A criança tem dificuldade para nomear objetos, para formar frases ou até mesmo para contar histórias. Então, às vezes a história tem um começo, mas ela não consegue desenvolver essa história para que ela tenha um final. A criança vai apresentar problemas na compreensão de comandos verbais, pode afetar e muito o desempenho escolar, uma vez que a partir dessas dificuldades ele vai apresentar também a dificuldade da aprendizagem. Outro transtorno é o transtorno do desenvolvimento intelectual, o TDI,
que é uma condição do período de desenvolvimento, caracterizada por déficits significativos em funções intelectuais, no raciocínio, na solução de problemas, no planejamento, no pensamento abstrato, no julgamento e, consequentemente, claro, na aprendizagem. E também déficits adaptativos, que resultam em falhas na autonomia pessoal e na responsabilidade social, em múltiplos contextos, seja escolar, seja comunitário, seja familiar. O TDI ele se classifica em leve, moderado, grave ou profundo, de acordo com a intensidade das necessidades de apoio. Se caracteriza por QI abaixo da média, que é confirmado com avaliação apropriada. Nós não fazemos, enquanto psicopedagogas, neuropsicopedagogas, o teste de QI. Mas a gente faz testes da capacidade dele dentro do ambiente escolar, como o PDE-2, como o IAR, que ajuda a gente a ver se o conhecimento dele está dentro dos padrões da idade ou se existe um atraso. Essa criança também vai apresentar déficits em habilidades adaptativas, como a comunicação, o autocuidado, as habilidades sociais, os atrasos motores, cognitivos e na linguagem. Assim também esse aprendente vai demonstrar uma maior dificuldade para generalizar aprendizagens. Então, às vezes, ali o que ele aprendeu em determinado caso, ele vai sentir dificuldade em passar para outro caso, que vai mudar alguns detalhes, mas que vai dificultar a aprendizagem dele. Esses aprendentes podem necessitar de suporte constante em diferentes áreas da vida. Então, pode ser que em determinado momento ele precise de um acompanhamento mais acentuado, depois ele consiga fazer algumas coisas sozinho, depois ele regrida, progrida. Então, isso vai mudar durante todo o decorrer da vida desse aprendente. Bom, o nosso último transtorno é o transtorno do desenvolvimento da coordenação, o TDC, que é um transtorno motor que se manifesta por dificuldades acentuadas na aquisição e na execução de habilidades coordenadas, gerando lentidão, imprecisão, ou que a gente pode denominar com aquela criança ela é desajeitada, ela não consegue manipular muito bem os objetos. Esse aprendente pode tropeçar, derramar líquidos, ter letra ilegível. E todos esses déficits interferem de modo clinicamente significativo nas atividades da vida diária, no desempenho escolar, no desempenho profissional, se já for um adulto, e até mesmo nos momentos de lazer. A sintomatologia é precoce, não pode ser explicada por condições neurológicas ou intelectuais mais abrangentes e costuma coexistir com o TDAH e com a dificuldade de aprendizagem. Então, muitos transtornos, eles vão coexistir. Um vai estar presente junto com o outro. E, às vezes, até os sintomas vão deixar vocês confusas. Ele é TDAH ou ele tem TEIA? Então, a gente vai analisando de forma individual cada um dos transtornos e vendo onde que aquele paciente se enquadra, onde ele demonstra maior características, né? Maior estereotipos. Esse transtorno se caracteriza pela dificuldade nas habilidades motoras finas ou nas habilidades motoras amplas. Escrever, correr, recortar, se vestir. Ele vai apresentar desajeitamento, quedas frequentes, lentidão ou até mesmo a frustração ao realizar tarefas motoras, uma vez que ele não consegue fazer do jeito certo, vamos falar assim, né? Uma baixa autoestima por comparações com outras crianças. Às vezes, até erroneamente, a família, os professores falam: não, mas o coleguinha tá fazendo, vamos fazer também? Então, pelo amor de Deus, não vamos generalizar.
Cada criança é única. Vamos tentar não comparar, não falar que o irmãozinho faz, que o coleguinha faz e que ele não tá conseguindo. Isso a gente só vai trazer mais frustração, baixa autoestima e não vamos estar contribuindo para o desenvolvimento dele. Sempre que você vê que seu aprendente conseguiu algo, por menor que seja, elogia, incentiva. Muito bem, eu sabia que você ia conseguir, deu muito certo, você arrasou. E bate palma, vibra com a conquista do seu aprendente. Esse transtorno também afeta o rendimento escolar, especialmente em atividades escritas e de artes, porque vai exigir uma maior coordenação motora dele. Então, novamente, vão aparecer as frustrações e é aí que nós temos que entrar ajudando essa criança a se entender, a se compreender, a ver que ela tem habilidades. Talvez não aquela, mas ela pode melhorar. Ela consegue melhorar com o nosso apoio, com o apoio familiar, com o apoio escolar. Mas o que significa intersecção? Afinal de contas, a gente falou tanto sobre a intersecção. A intersecção é quando dois ou mais transtornos compartilham características semelhanças, o que pode gerar confusão no momento da identificação. Já as diferenças entre os transtornos ajudam o profissional a delimitar o diagnóstico, ou no nosso caso, a hipótese diagnóstica, com mais precisão. A partir do momento em que a gente identifica o transtorno, a gente consegue planejar melhor a nossa intervenção. Então vamos ver aqui alguns dos transtornos que mais coexistem, que mais realizam essa intersecção. É o TEIA e o TDL, uma vez que ambos podem apresentar atraso na linguagem, mas a diferença é que no transtorno do espectro autista existe o prejuízo na comunicação social, o uso da linguagem para interação, enquanto no TDL a dificuldade é estrutural, é a dificuldade em formar palavras, em formar frases. Por exemplo, uma criança com TEIA pode falar, mas não consegue sustentar o diálogo, não consegue manter uma conversa com qualidade. Enquanto uma criança com TDL quer interagir, mas não consegue formular as frases corretamente. Então acaba se retraindo, acaba se afastando, acaba evitando as interações sociais. Outra intersecção muito comum, TDAH e TEIA. Ambos podem ter comportamentos agitados, dificuldade de atenção, problemas na escola, mas possuem diferenças. Enquanto no TDAH a desatenção é generalizada e impulsiva, no transtorno do espectro autista a dificuldade de atenção pode estar ligada ao desinteresse social ou a um foco excessivo em um determinado tema, como, por exemplo, as montanhas, o cerrado, a geografia, a história do Brasil, biologia, tá? Vamos com um exemplo. Uma criança com TDAH se dispersa em qualquer atividade, seja de recorte, seja de escrever, enquanto que uma criança com TEIA foca por horas, por exemplo, no exemplo que eu dei do meu aprendente, assistindo uma cirurgia neurológica, lendo sobre as veias, sobre as artérias e ignora todo o restante. Sabe sobre neurologia, mas tem dificuldade na soma, tem dificuldade na subtração. Outra intersecção importante que vocês vão ver dentro do setting clínico, dentro do consultório de vocês, é o TDI associado com o TDL. Ambos podem ter atraso para falar, para compreender e até mesmo para se expressar. Qual que é a grande diferença? Enquanto no TDI o comprometimento é global, ou seja, é motor, é cognitivo, é social, no TDL a dificuldade é localizada na linguagem. Então, a dificuldade dele toda vai ser embasada, vai estar centrada na linguagem. Um exemplo é um aprendente com TDI que possui dificuldade para resolver problemas simples e realizar tarefas cotidianas.
Meninas, é muito importante para nós, enquanto terapeutas, não colocar rótulos nos nossos aprendentes, não rotular como autista, como hiperativo. É necessário que a gente compreenda que os transtornos existem, que eles podem coexistir e que a gente pode sim intervir para minimizar, para ajudar com que essa criança, esse adolescente consiga uma qualidade melhor de vida, consiga se relacionar melhor com seus pares. Então, ainda falando na questão de coexistir, um aprendente pode ter TDAH e TDL ao mesmo tempo. É exatamente por isso que o olhar clínico e o acompanhamento profissional especializado são fundamentais. Agora, quais que são os sinais de alerta para cada um dos transtornos do neurodesenvolvimento que foi apresentado, cada um dos 5? Por exemplo, no caso do transtorno do espectro autista, TEIA, os sinais de alerta eles acontecem até os 3 anos, onde a criança tem pouco contato visual ou nenhum. Um alerta importante, pode acontecer de crianças que ao invés de fazer pouco contato visual, eles te encarem. Eles fiquem te olhando, sem esboçar reação e de forma constrangedora, vamos dizer assim. Então existe essa questão do contato visual ao excesso. A criança pode, o adolescente, o adulto, pode demonstrar esse tipo de sinal. A falta de sorriso social ou resposta ao chamado de nome. Então você chama, por exemplo, Isabela, a mãe chama, a professora chama e a Isabela não liga, não corresponde que está sendo chamada. A ausência de balbúcio ou a ausência de apontar, que é a comunicação não verbal. Então, às vezes, a criança quer um pote, mas ela não aponta. Ela quer um lápis, mas não aponta. Outra característica é o interesse restrito por determinado objeto. Por exemplo, alinha os objetos um na frente do outro. Ou se não, ele ganha um carrinho, mas ao invés de brincar com o carrinho como um todo, ele pega apenas a rodinha e fica girando. Gira horas e horas aquela rodinha. Então, isso também é um interesse restrito, não somente pelo objeto, mas por um pedaço específico daquele objeto. Então, às vezes, a criança vai ter seu hiperfoco em dinossauro, vai ter seu hiperfoco em brincar de casinha, vai ter seu hiperfoco com bonecas, tá? Essa criança, esse adolescente, ele vai demonstrar reações exageradas a sons, a cheiros, a texturas ou a luz, nem sempre não querendo, sentindo incômodo com essa luz, mas às vezes buscando essa luz que a gente acha incômoda, né? Como a gente viu anteriormente na aula. A falta de imitação ou de brincar de faz de conta. Então, às vezes, a gente brinca muito, principalmente com criança de 3 anos, de fazer careta ou de imitar um bichinho. E a criança não reproduz, ela não faz essa imitação, ela não retorna para o adulto com essa imitação. Na fase escolar, mudam algumas dessas características, alguns desses sinais de alertas. Eles passam a ser a dificuldade em interações sociais e a empatia, a linguagem funcional limitada ou repetitiva, que pode ser a ecolalia. Então, olha só, observem. A dificuldade de linguagem, ela sempre existiu. Anteriormente, lá nos 3 anos, era a dificuldade de apontar para o que queria. Agora, na fase escolar, é a dificuldade em se expressar. É a dificuldade em interagir em uma conversa com qualidade. Então, a dificuldade, ela sempre existiu. Ela só mudou. Mas a dificuldade de linguagem, a dificuldade de conversação, ela sempre existiu, em qualquer idade. E vai continuar existindo até a fase adulta. Com as intervenções, com a terapia ABA, a gente vai minimizando essas dificuldades. A gente vai facilitando o convívio social. Outro sinal de alerta é a agressividade ou as crises de choro sem que exista uma causa clara.
e a resistência a mudanças, o apego à rotina, a rigidez cognitiva que acompanha a criança ou adolescente autista. Os sinais de alerta do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, ele é dividido em subtipos, o desatento, o hiperativo impulsivo e o combinado, ok? Sinais de alerta: dificuldade de manter o foco por mais de alguns minutos. Então a criança está realizando a leitura de um livro, demorou, foi longo, foi cansativo, ela já deixa de lado e já inicia outra atividade sem ter terminado aquela. Esquece atividades, perde objetos com frequência, interrompe conversas, age sem pensar. Quando a criança é pequenininha, até os seus 3 anos, ela tem mania de a mãe está conversando e ela virar o rosto da mãe. A mãe está conversando com o pai ou com um conhecido, a criança vai lá, vira o rosto da mãe, solicita a atenção e começa a conversar sem se preocupar se a mãe, se a professora estava tendo uma conversa anteriormente ou não. Muitas vezes essa criança, esse adolescente, ele age sem pensar. Ele vai apresentar uma agitação motora, vai levantar o tempo todo da cadeira, vai ficar balançando o pé, vai ficar passando a mão no cabelo. Tem muito hiperativo que fica fazendo como se fosse cachinho no cabelo. Vai correr em locais inapropriados, então às vezes a professora tá lá dando a aula, não é o horário, mas o Alberto não consegue ficar sentado. Ele vai levantar, ele vai até o coleguinha, não quer falar nada com o coleguinha, mas vai lá no coleguinha, conversa, pega, tia, vim pegar um apontador emprestado. Às vezes, algumas escolas têm o AT, né, tem o profissional de apoio, que pode dar uma volta com essa criança, que pode beber uma água. Se não tiver, a gente pode instruir a professora a colocar essa criança para fazer algumas ajudas à professora. Por exemplo, Antônio, eu preciso levar esse caderno lá na coordenação, você leva para mim? Isso já vai reduzir o estresse e a criança vai falar, opa, eu tenho valor, eu estou ajudando minha professora, eu estou contribuindo com a minha sala. Então a criança vai começar a se sentir responsável um pouco por aquele ambiente. Existe a dificuldade em seguir instruções, em terminar tarefas, problemas do comportamento e, claro, tudo isso, todas essas características, todos esses sinais vão resultar em um baixo rendimento escolar. No caso do transtorno do desenvolvimento da linguagem, o TDL, os sinais de alerta são o atraso para começar a falar, ou seja, após os 2 anos, ainda não tem frases propriamente ditas, a criança só solta ali algumas palavras sem muita estrutura. Mesmo maiorzinhas, as frases são desorganizadas, com poucas palavras. A criança ou adolescente, ele vai apresentar um vocabulário reduzido, uma dificuldade de narrar histórias, então vai ser um vocabulário empobrecido, não vai ser aquela história rica em detalhes. Por causa de tudo isso, a sua compreensão fica prejudicada, então essa criança, esse adolescente, ele não vai conseguir entender ordens simples. Vai se frustrar, uma vez que tenta se comunicar e não consegue. Inúmeras vezes essas frustrações, elas vão se manifestar através de birras. A criança ou adolescente, ela também vai apresentar como sinal de alerta a dificuldade com sons específicos da fala, como trocas, omissões fonéticas. Então, assim, às vezes, ao invés da criança falar sapato, ela vai falar papato. Ao invés de falar pato, bato. Então, assim, muita omissão vai acontecer, muita troca. No caso do transtorno do desenvolvimento intelectual, o TDI, os sinais de alerta são o desenvolvimento mais lento em todas as áreas. Então, esse desenvolvimento mais lento, ele acontece de forma global, na fala, na coordenação motora, na interação social. Essa criança vai apresentar dificuldades para resolver problemas simples, para resolver tarefas do cotidiano,
tendo a necessidade da ajuda constante para atividades básicas, uma ajuda que vai sofrer alterações no decorrer da vida desse indivíduo, havendo fases em que vai ser mais recorrente e fases onde esse indivíduo vai estar mais independente. Quais são essas atividades básicas? Comer, vestir, sua higiene pessoal. A criança ou adolescente vai demonstrar pouca autonomia, mesmo com estímulo frequente. Seu rendimento escolar vai ser muito abaixo da média, sem demonstrar um avanço significativo. Essa criança vai ter dificuldade de generalizar aprendizados. Então, aquilo que ele aprendeu em determinado momento, ele não vai conseguir. Agora nesse momento eu vou utilizar aquele conhecimento pré-existente. Ele não vai conseguir fazer essa associação. E qual que é o papel de nós, psicopedagogas, neuropsicopedagogas, na intervenção precoce? Primeiro lugar, a observação atenta no atendimento. Então a psicopedagoga, a neuropsicopedagoga, ela deve atuar como um investigador, uma investigadora da aprendizagem, observando comportamentos, observando a linguagem, observando as interações, o desempenho da criança nas atividades propostas dentro do ambiente clínico. Então, essas observações que nós vamos fazer, elas já vão nos guiar até a nossa suspeita. Por exemplo, se a psicopedagoga, a neuropsicopedagoga percebe que a criança evita contato visual e que ela prefere brincar sozinha, já vai iniciar a suspeita do TEIA. Se esse profissional observa que a criança não sustenta a atenção por mais de 5 minutos e se levanta o tempo todo, a suspeita já vai para o campo do TDAH. Se esse profissional nota dificuldades persistentes na linguagem, percebe que essa criança, que esse adolescente possui um vocabulário limitado, as suas suspeitas já vão se dirigir para o TDL, para o transtorno do desenvolvimento da linguagem. A segunda coisa é a análise da queixa escolar e familiar. Nem toda queixa é clara. Então, muitas vezes os pais ou até mesmo a escola vão relatar que a criança está desatenta, que a criança não aprende, que a criança não consegue observar o quadro e copiar as questões no caderno. Então, cabe à psicopedagoga, à neuropsicopedagoga, investigar a fundo o que realmente está acontecendo. O porquê a criança está desatenta, o porquê a criança não está conseguindo interagir, o porquê a criança não está conseguindo copiar do quadro. Por exemplo, se a queixa é a desatenção, a psicopedagoga, a neuropsicopedagoga, ela vai pensar de cara no TDAH. Só que muitas vezes não é o TDAH. Ou é o TDAH associado ao TDL ou ao TEIA. Se a família traz a queixa de que a criança tem preguiça para copiar, o que isso pode indicar? Pode indicar um TDC. Pode demonstrar que essa criança, que esse adolescente tem a coordenação motora fina afetada. Se os pais, se a escola chegam com a queixa do atraso da fala, essa queixa pode estar associada ao TDL, ao TDI. Então é preciso saber diferenciar cada transtorno para que a gente consiga avaliar e já fazer a intervenção mais adequada. O terceiro é identificar os sinais de alerta, aqueles sinais que a gente viu um pouquinho antes na aula. Então a psicopedagogia ela é uma área clínica e educativa. Lembrando que a psicopedagogia engloba a psicologia cognitiva e a pedagogia, e a neuropsicopedagogia engloba a neurociência, a psicologia cognitiva e a pedagogia. Então, o profissional deve conhecer os marcos do desenvolvimento infantil e saber reconhecer quando existem desvios. Como que fica a atuação na prática? A psicopedagoga, a neuropsicopedagoga vai utilizar protocolos de observação. Por exemplo, portage, cadernos de habilidades. Então, a psicopedagoga vai registrar ali os comportamentos que são recorrentes, os comportamentos que são ausentes, vai relacionar os sinais com a literatura,
dos transtornos. Então, assim, gente, o nosso estudo é contínuo. Todos os dias vamos estudando, todos os dias vamos enriquecendo a nossa prática. A gente nunca vai chegar e falar, pronto, já sei tudo. Não, sempre vamos embasar cada vez mais a nossa prática dentro da literatura. O quarto é o registro técnico e responsável, ou seja, tudo aquilo que a psicopedagoga, que a neuropsicopedagoga observou, ela vai registrar. Registrar de forma ética, técnica, sem diagnosticar, sem rotular. Mas esse registro deve apontar as suspeitas, com base em evidências claras e científicas. Por isso que a gente usa os testes, os protocolos, os instrumentos, para que a gente consiga chegar na nossa hipótese diagnóstica. Vamos num exemplo de como que a gente registraria isso. Durante o jogo simbólico, o aprendente demonstrou dificuldade severa, dificuldade leve, dificuldade moderada em assumir papéis ou a inventar histórias. O comportamento está frequentemente relacionado a características do transtorno do espectro autista. Ou senão, vocês vão colocar: o aprendente demonstra trocas fonêmicas constantes. Seu vocabulário é restrito, indicando um possível transtorno de linguagem. Lembrando, quando você for fazer seu relatório, é muito importante. Cite o DSM-5, cite o CID do transtorno, isso enriquece e é essencial no seu relatório. Quinto passo é o encaminhamento consciente e colaborativo. Lembrando, nós, psicopedagogas, neuropsicopedagogas, não diagnosticamos. Então, nós fazemos a nossa avaliação, chegamos à nossa hipótese diagnóstica e encaminhamos para a avaliação multidisciplinar quando necessária. Então, nós vamos encaminhar para um neuropediatra, para um psiquiatra infanto-juvenil. Se a gente vê que a questão é emocional, nós vamos encaminhar para um terapeuta comportamental. E, em concomitância, junto com isso, nós vamos apresentar o nosso plano de intervenção. Como nós, enquanto psicopedagogas, neuropsicopedagogas, vamos trabalhar com essa criança. Se você tiver a pós-terapia ABA, ótimo, usa essa aprendizagem durante suas intervenções. Se você não possui, vamos estruturar a sua intervenção para que tenha resultados claros, para que ajude essa criança a evoluir e trazer resultado aos pais. Essas atitudes vão auxiliar os pais a entenderem a importância. E sempre, gente, orienta com empatia, orienta com amor, orienta com carinho. Então, assim, os pais, quando chegam na gente, normalmente eles estão desesperados, eles estão confusos, eles não conhecem muito bem tudo aquilo. Então, você chegar para um pai e falar, olha, dentro do relatório, dentro de tudo que foi observado, existe a hipótese diagnóstica de transtorno do espectro autista. Aquilo vai assustar o pai. Então, utiliza empatia, utiliza uma fala carinhosa para que você possa mostrar para o pai que, independente de qual transtorno foi identificado, o filho é o mesmo, né? Ele é tudo aquilo que a família precisa e a família está preparada para aquela criança. Talvez com o nosso apoio, sim, com o nosso apoio, com o nosso acolhimento. Então, olha só, na prática, a psicopedagoga, a neuropsicopedagoga vai explicar aos pais, aos responsáveis, tudo aquilo que foi observado, de forma acolhedora, sem rótulos. Se for necessário, indicar profissionais de confiança, fonoaudiólogo, neuropediatra, psicólogo, psiquiatra infanto-juvenil. Então, dependendo da demanda, você vai encaminhar para aquele profissional. Você vai ajudar a escola a adaptar as atividades, manter a criança incluída no processo de aprendizagem. É muito bonito a gente falar que a escola realmente faz a inclusão, mas não é a realidade. Então, a gente tem que estar conversando, a gente tem que estar agendando reuniões sempre que possíveis, trazer a conscientização de que a inclusão
não é um favor. A escola não está fazendo um favor aos pais por aceitar aquela criança. Não está fazendo um favor para a psicopedagoga, para a neuropsicopedagoga, em aceitar o PEI ou o PDI. Então, assim, é um direito da criança. E que a gente tem que estar atentos, quanto profissionais, quanto pais, quanto mães, para que a gente consiga tirar isso do papel e colocar na prática. O sexto é a prevenção e o apoio inicial. Então, ao identificar precocemente, a psicopedagoga, a neuropsicopedagoga vai ajudar a reduzir os impactos no processo escolar. Vai ajustar a intervenção desde os primeiros sinais. A criança pode receber apoio mesmo antes do diagnóstico oficial. Então, por exemplo, você precisa que a criança também passe pelo neuropediatra para fechar o diagnóstico de autismo. Antes desse fechamento, você já pode e deve iniciar as suas intervenções, uma vez que intervenções iniciais melhoram muito os prognósticos. O apoio adequado evita o agravamento dessas dificuldades e evita a exclusão escolar, porque é exatamente isso que nós não queremos. Nós não queremos essa criança, esse adolescente fora do ambiente escolar. E também não queremos de forma nenhuma que seja uma inclusão de faz de conta, uma inclusão para bobo ver, sabe? É uma inclusão que tem que acontecer de verdade, para que a criança se sinta. A escola pode dizer, eu estou fazendo o meu melhor, mas a criança se sente excluída, então nós temos que agir. Nós temos que conversar, nós temos que rever nossa intervenção, rever os papéis enquanto terapeutas, os papéis enquanto familiares, os papéis enquanto instituição escolar. E com isso, finalizamos nossa aula 1, conhecendo os transtornos do neurodesenvolvimento. Corre lá no grupo do WhatsApp, já me conta o que você achou dessa aula, me envie as dúvidas que surgiram no decorrer e já te espero para a nossa segunda aula, que vai ser sobre avaliação e encaminhamento. Beijos!